Silvana. Meu cordial bom dia, senhor presidente, deputado Aldir Mota, aos deputados e deputadas aqui presentes. Eu, como não poderia deixar de ser, volto a ocupar a tribuna dessa casa para falar, sobretudo, dos desafios políticos gigantescos que nós temos agora à frente da nação brasileira por ocasião desse segundo turno. Nós estamos vivendo uma etapa de enorme polarização política, não só no Brasil, mas em várias nações do mundo. A crise econômica de 2008, uma crise estrutural do capitalismo, uma crise que fez advinda de alguns elementos que ainda permanecem até os dias atuais, desestabilizando a economia internacional, uma excessiva financiarização das economias nacionais, que colocaram, inclusive, boa parte das economias nacionais reféns das grandes corporações financeiras, corporações essas que, para manter os seus níveis de rentabilidade, acabam por obrigar a supressão de direitos, a reconcentração de riquezas, a destituição de políticas distributivas. Isso ao lado de um processo de desindustrialização de vários países, em especial países dependentes como o nosso, países da América Latina. Não dá para entender a política se não entender a economia. A crise econômica de 2008, ela nos colocou numa crise política que levou a esta polarização. O populismo autoritário, ele apresentou-se aqui na América Latina, aqui no Brasil, na Europa, na América do Norte, em vários países, com uma pauta simplória. Dialogava com grandes massas populares, falando de temas que calavam diretamente no coração das pessoas, mas que não resolviam os problemas econômicos. Se utilizaram, a depender do país, do pânico moral, uma defesa falaciosa, absolutamente falaciosa, porque quem está preocupado com a família, está preocupado sobretudo com a economia, com o emprego, com quaisquer tipos de família, uma defesa fantasiosa, gerou-se uma defesa fantasiosa de um tema absolutamente fantasioso, em torno de ideologia de gênero, para conversar com as pessoas, para levar as pessoas a um debate moral sobre a sociedade, exclusivamente, e colocaram, em especial, as pautas econômicas na mão de um liberalismo brutal, privatista, redutor da capacidade do Estado de regular a economia e de ampliar, inclusive, o investimento público. Essas três pautas, o liberalismo econômico brutal, ou seja, a redução da capacidade do Estado de alocar recursos, de fazer investimento público, de regular a economia, temas de ordem moral, a partir de um pânico moral, temas relativos a gênero, família, como se tivesse alguém, isso é absolutamente fantasioso, E no caso do Brasil, os temas relativos à segurança. A insegurança urbana, sem dúvida alguma, tem sido um tema urgente para a sociedade brasileira, absolutamente urgente, não se pode desconsiderar o caos em que nós estamos vivendo, com 63 mil homicídios, mas que tem sido manipulado por esse populismo autoritário para angariar votos. Esses três pilares, seja na Europa, nos Estados Unidos, aqui, foram utilizados como um móvel para o avanço desse populismo autoritário. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora que esse populismo autoritário, antidemocrático, antipovo, antidireitos, esse populismo autoritário, que ele quer rasgar o projeto da Constituição de 88, que foi conquistado a duras penas,
década após década, pelos movimentos sociais e populares, pelos democratas do Brasil, por aqueles que queremos a distribuição justa da riqueza, do saber e do poder, que queremos a justiça social, que queremos que esse país, que é a sexta, sétima economia do mundo, ele possa distribuir de forma justa a riqueza aqui produzida. Esse populismo autoritário é contra a pobre. Ele é contra a classe trabalhadora. Ele é contra aqueles que vivem do seu trabalho. Ele está manipulando sentimentos, se utilizando de mentira, fake news, se utilizando da imonitorável rede do WhatsApp, que é imonitorável, para disseminar mentiras, falácias, pânico moral, para ampliar a adesão ao seu projeto anti-justiça social, anti-povo, anti-direitos. O que está colocado agora, segundo turno das eleições presidenciais para o Brasil, não são somente posições políticas. Eu, inclusive, continuarei na oposição. Nosso partido vai votar no Haddad, inclusive para ser oposição ao Haddad. Nós somos os primeiros críticos a vários movimentos que o PT fez. Mas até pelo direito de eu ser oposição, em defesa da democracia, nós estamos votando e defendendo e fazendo campanha diuturnamente, porque não se trata de uma posição partidária somente. Não se trata da definição de uma posição política, mas se trata de defender a democracia do país. Se trata de não permitir que o país resvale para o simplório populismo autoritário, que eu repito, ele é contra as populações mais pobres, ele é contra a classe trabalhadora, ele é contra as grandes massas do país e os seus desafios. Imaginemos, nós estamos precisando gerar trabalho, gerar emprego. Para isso a gente precisa de mais investimento público. A gente precisa regular fluxos de capitais especulativos, sobretudo esse fluxo de capitais financeiros. Render, colocar o país na condição de rendição frente a esses capitais financeiros não vai permitir controlar o seu fluxo. É absolutamente fundamental controlar o fluxo desses capitais. E não é colocando o porta-voz-mor dos fundos abutre, dos fundos do capital financeiro, do rentismo, na condição de condutores da economia que a gente vai colocar isso. Eu sei que muita gente está desesperada, com medo. Eu sei que muita gente pode ter desenvolvido, né, uma crítica feroz aos governos Dilma, Lula, mas você não pode deixar que essa sua crítica resvale, seja capturada pelo ódio, pelo desespero, pela violência política, pelo desencanto. É muito importante não permitir que haja uma manipulação desse seu sentimento. Esse populismo autoritário é a coisa mais velha que existe no Brasil. Aquilo que pode se apresentar hoje como mudança é, na verdade, continuidade, é volta ao passado do autoritarismo, do arbítrio, da violência, da injustiça, do silêncio, da invisibilidade de vários segmentos sociais que têm lutado por direitos e visibilidade. É voltar décadas e décadas ao passado, onde a classe trabalhadora não tinha voz nem vez, onde os trabalhadores do campo e da cidade, os indígenas, negros e negras, mulheres, a juventude da periferia, não podia sequer se colocar na esfera pública. O que está colocado em jogo agora é isso. É isso. É se seu filho e seu neto vai poder viver num país que tenha minimamente investimento em saúde, educação, proteção social, seguridade social. Isso é absolutamente importante. Lembremos que nós estamos no Nordeste, a região que tem a economia mais frágil da nossa nação. Nós não podemos, sobretudo na condição de nordestinos, nós não podemos permitir
que o que guie o Brasil seja um sentimento de ódio a nós, inclusive, de desrespeito, de redução dos investimentos públicos na região que mais carece de investimentos públicos. Eu quero, sobretudo, enfatizar isso. Não se permita ser guiado por esses sentimentos. O voto tem que ser expressão, sobretudo, de racionalidade. Ele tem que ser uma expressão de razão. Ele tem que ser uma expressão de uma razão, e no segundo turno, uma razão entre dois projetos. É por isso que, inclusive, independentemente da vitória ou não do candidato que o meu partido apoia agora, o Haddad, nós estaremos na oposição. É este direito que nós queremos preservar, são as liberdades democráticas e, sobretudo, a possibilidade de, inclusive, fazer oposição, inclusive para criticar e pressionar alterações na política econômica, porque o populismo autoritário que está do outro lado, ele não vai nos permitir isso. Ele vai nos invisibilizar, ele vai nos silenciar, ele vai abrir um processo de arbítrio contra nós, de violência política contra nós, que advogamos, sobretudo, desde baixo, com os de baixo, uma alteração profunda do país. Nós não defendemos o que está aí. Nós queremos mudar também. O sentimento de mudança é um sentimento legítimo, é necessário. As pessoas querem mudar porque a política não as representa. É necessário mudar porque a política representa, sobretudo, né, a associação de políticos profissionais, por um lado, e, por outro lado, as grandes corporações econômicas. Agora, a ingenuidade não é boa companheira. O desejo de mudança está sendo manipulado. Está sendo manipulado pelo que há de mais velho na política brasileira. Esse sentimento, que é um sentimento real, legítimo, que as pessoas querem alterações, está sendo manipulado pelas grandes corporações. Não sejamos ingênuos. O porta-voz do populismo autoritário, que não reúne qualidades quaisquer, inclusive, do ponto de vista de ser liderança do país, por trás dele há uma grande articulação nacional e internacional de grandes corporações. Grandes corporações. Grandes corporações que querem reduzir direitos, que querem levar o país ao autoritarismo, não por outra coisa, mas por querem implementar um programa de uma brutal violência contra as maiorias sociais, sem qualquer proteção social, sem qualquer medida capaz, sem qualquer possibilidade, sem qualquer medida capaz de regular as relações sociais em prol da justiça social, em prol da distribuição da riqueza, do saber e do poder. Eles querem retirar, já o fizeram, já começaram a fazer isso com a reforma trabalhista. Eles vão fazer isso agora com a reforma da Previdência, que eles querem agora, logo após o segundo turno, tocar de forma rápida, célere, para não permitir, inclusive, resistências da sociedade brasileira. Por isso mesmo, nós precisamos, eu queria conversar, sobretudo, com você, que está cansado, está triste, está querendo não ir praticar o seu voto no segundo turno, para que você repense a sua posição, para que você defenda a democracia. É muito importante defender a democracia nesse momento. Até o direito de você ser oposição a um futuro governo Haddad. É muito importante. E eu queria dizer isso. A vitória do populismo autoritário, ela é uma vitória das grandes corporações financeiras, das grandes corporações privadas. A presidência já concedeu 1 minuto, vou conceder mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Eu agradeço, presidente, e concluo. Estou muito preocupado com a violência política que cresce no país na campanha, sobretudo fruto do populismo autoritário. Agora, imagine o que serão 4 anos disso. Imagine essa violência política transformada em política de governo.
legitimada a partir do Palácio do Planalto. É muito perigoso para o país. Eu não quero ver o nosso país mergulhado no medo, no silêncio e na violência política. Nós temos que ter uma outra saída. Essa outra saída, ela só pode ser com mais direitos, mais democracia, mais investimento público. A paz é fruto da justiça. Muito obrigado.